Apocalipse capítulo 9, a partir do verso 1. Passemos a leitura. O quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a da picada do escorpião. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulher, e os dentes como os de leão. Tinham couraças como couraça de ferro, e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinha poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, 2 outros ais ainda virão. Pode dizer amém? Amém. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai Santo e amado, queremos inicialmente, Senhor, te louvar e te agradecer pelo privilégio de sermos crentes em Cristo. Obrigado, Senhor, por esta salvação tão perfeita, que vai nos excluir, Senhor, de passarmos por este período. Graças, Senhor, a esta salvação perfeitíssima na cruz do Calvário, Senhor. Nós, a tua igreja, Senhor, nós não participaremos. Ó Deus, não ficaremos aqui, Senhor, para vermos estes juízos, Senhor, sobre os habitantes da terra. Graças a Ti, Senhor. Obrigado por esse privilégio, Senhor, porque a Tua igreja será arrebatada. Estaremos com Cristo nas bodas do Cordeiro. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém? Poder sentar. Mantenha a sua Bíblia aberta nessa passagem bíblica. Queridos irmãos, vamos ao ponto, a ministração. As 4 primeiras trombetas foi o tema da última instrução doutrinária na última quinta-feira, e o estudo teve o apoio no texto de Apocalipse capítulo 8, versículos 7 ao 13. E naquela ministração atingimos a esses objetivos. Mostramos as razões que apontam que o texto deve ser entendido de forma literária e não simbólica. Outro, apresentamos cada juízo resultante do toque das 4 primeiras trombetas e suas consequências, e explicamos o impacto socioambiental que o mundo sofrerá pelos terríveis castigos advindos das primeiras 4 trombetas. Caso algum irmão tenha perdido esta ministração por algum motivo, tenha faltado, acesse o nosso canal no YouTube e assista em nome do Senhor. O tema de hoje é a quinta trombeta. A quinta trombeta traz o primeiro terror. Você pode repetir? 1, 2, 3. Muito bem. A quinta trombeta traz o quê? Primeiro terror. Primeiro terror. Muito bem. Com fundamento no texto de Apocalipse, capítulo 9, versículos do 1 ao 12. São esses 3 objetivos específicos dessa ministração. Primeiro, preste muita atenção. Destacar os aspectos para aceitarmos a literalidade do texto. Quais aspectos? Vamos falar aqui, irmãos. Segundo, descrever cada aspecto dos gafanhotos
e os tormentos causados por ele, cada aspecto. Terceiro, mostrar a soberania de Deus diante do controle que tem sobre os demônios. Veremos aqui excelentes informações para a edificação dos amados irmãos. E para que logremos êxito, seguiremos este sumário que consta de uma introdução praticamente já iniciada, e no desenvolvimento temos os seguintes tópicos, 4 tópicos, apenas 4 tópicos. Primeiro tópico: o anjo que caiu sobre a terra abre o abismo, versículo 1. Vou repetir: o anjo que caiu sobre a terra abre o abismo, versículo 1. Segundo tópico: a praga de gafanhotos sobe do abismo, versículos 2 a 6. Terceiro tópico: descrição dos gafanhotos, versículos 7 a 10. E finalmente, quarto tópico: o rei da nuvem de gafanhotos demoníacos, versículos 11 e, por que não dizer, culminando com o versículo 12, né? Apesar do 12 não estar tão ligado a essa parte, mas eu coloquei para não deixar um tópico só com o versículo 12, coloquei junto. E finalmente uma conclusão. Como é praxe em nossas ministrações, queridos irmãos, sempre trago aqui algumas perguntas iniciais. Lá no exército, quando ministramos instruções, eu assisti muitas instruções, participei tanto ministrando instrução como também recebendo. E lá nós temos o Sistema de Instrução Militar do Exército Brasileiro, é o CIMEB. E sempre nós procuramos, quando vamos iniciar uma nova instrução, fazer alusão à última instrução passada, fazer essa correlação. Isso é muito importante para que o instruendo, nós chamamos os alunos lá de instruendo, os instruendos possam lembrar-se dos aspectos ministrados na instrução anterior, não é? Para que haja essa correlação. Isso é importante. Os professores seculares, os melhores professores seculares fazem isso. Tem algum professor aqui secular? Tem alguém? Então isso é muito importante, fazer alusão à última aula, né, do que foi ministrado, pelo menos destacar os objetivos, ou seja, fazer esse intercâmbio. Bem, quais são as perguntas que eu preparei, quase que eu não dizia aqui, para vocês? Primeiro, quem pode ser a estrela que caiu do céu? Porque Deus dará uma chave para que os demônios atormentem aos homens. Não é interessante isso? Deus vai dar uma chave para que os demônios atormentem os homens. Mas a finalidade de Deus não ama o pecador. Sim, Deus ama o pecador, mas Deus também é justiça, né? E é juízo. O que significa abrir o poço do abismo? Quais aspectos nos apontam a literalidade do texto com relação aos gafanhotos? Qual a finalidade dos tormentos causados por esses gafanhotos? Qual a finalidade? Existe uma finalidade. Aliás, não só uma, né? Por que os homens buscarão a morte e não a encontrarão? Hoje tem gente aí procurando tirar a própria vida, atirando-se lá de cima da ponte Newton Navarro, aqui em Natal. Mas vai chegar um momento que os homens procurarão a morte e ela não virá. A Bíblia vai mostrar isso aqui. Então estejam atentos. Passemos para o primeiro tópico. O anjo que caiu sobre a terra abre o abismo. Está no versículo 1. Eu quero retirar aqui a quinta trombeta. E eu quero ler com os irmãos aqui. Vamos ler o versículo 1, amados. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela, esse A craseado, né? A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Por gentileza, o Newton, veja aí. Isso mesmo. Obrigado, amado. Amados irmãos, a partir da quinta trombeta, nós veremos agora que os juízos do Senhor, esses juízes irão atingir agora os seres humanos. Os seres humanos. Quando nós, na última ministração, falamos sobre as 4
primeiras trombetas, os juízos vieram sobre a natureza, sobre as árvores, sobre as águas dos rios, sobre as águas dos mares, morreram peixes, florestas foram destruídas, rios contaminados, água tóxica, enfim, a natureza sentiu. Só que a partir do da quinta trombeta, ou do capítulo 9, os juízes agora atingirão os seres humanos. É isso que nós veremos agora. Aí você diz, pastor, mas para que a gente estudar isso se a igreja não vai passar por isso? Mas é importante nós entendermos a palavra do Senhor. Alguma pessoa não evangélica, ou até evangélica, que tem alguma dúvida, você vai lá e, se você prestar atenção aqui, Deus vai lhe usar para você ajudar alguém que está com alguma dúvida. Então vale a pena estudar a palavra do Senhor. Essas três últimas, a partir da quinta trombeta, serão dirigidas às pessoas, conforme eu já disse. Então, que pessoas? Os ímpios, as pessoas ímpias, as pessoas que não querem saber de Deus, não quiseram saber de Jesus, maltrataram os servos do Senhor aqui no período da grande tribulação, estão maltratando ainda, não se converterão essas pessoas. Então, os juízos ocorrerão sobre os ímpios. O versículo primeiro, na parte A, eu dividi este versículo primeiro em duas partes. Na primeira parte, o texto diz: o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. No juízo da terceira trombeta, nós vimos que uma estrela caiu, e essa estrela é chamada de absinto. Essa estrela, quando ela cai, ela em forma de meteoro, explicamos aqui, não se trata de uma estrela, apesar da Bíblia citar estrela, expliquei aos irmãos aqui o porquê do meteoro, né? É um meteoro que vai cair, certo? Expliquei. Qualquer dúvida, é só rever o assunto anterior. E agora, na quinta trombeta, muitos estudiosos acreditam que este anjo necessariamente é um demônio e não um anjo propriamente dito. Não é um anjo de Deus, mas sim de um demônio. Então os irmãos sabem que os demônios são anjos decaídos, anjos que desobedeceram ao Senhor e seguiram o seu chefe. Quem é o chefe? Lúcifer, Satanás, o diabo, e estão em prisões eternas. Então, no juízo da primeira trombeta, ou da terceira trombeta, foi uma estrela em forma de meteoro. Agora não. Mas por que o autor, que foi João, usou novamente esse termo, estrela, né? Porque essa estrela que nós vamos falar agora, tem relação com Satanás, com Lúcifer, talvez até o próprio Satanás. Alguns comentaristas chegam a dizer que foi um anjo especial de Deus, que, autorizado por Deus, vai abrir, está com a chave para abrir o poço do abismo onde estão os demônios em prisão. Mas a maioria dos bons comentaristas aludem isso aqui ao próprio Satanás. E o próprio texto, vários textos aqui na Bíblia, demonstram que tem tudo a ver com Satanás. Por exemplo, Jesus proferiu, lá em Lucas capítulo 10, versículo 18, ele se refere a Satanás caindo como uma estrela. Você pode abrir sua Bíblia se quiser. O texto diz assim: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Satanás caindo do céu como relâmpago. Lucas 10, verso 18. Satanás é também identificado como a estrela da manhã. Isaías capítulo 14, versículo 12, ele diz: como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Esse texto aqui faz alusão a Satanás. O anjo de Deus, quando sai do céu, ele desce. Por exemplo, Jesus desceu do céu. Mas quando você vê a expressão anjo que caiu do céu, geralmente isso é atribuído a quem? A Satanás ou aos demônios. Caiu, ou seja, foi banido da presença. Anjo de Deus não cai, anjo de Deus desce, como o anjo Gabriel desceu do céu para falar com Maria, certo? Então ele não caiu, o anjo Gabriel não caiu, mas esse anjo aqui, ele caiu do céu. Por quê? Porque se refere a Satanás. Então a quinta trombeta está associada
com as ações de Satanás. Deus vai permitir isso? Deus vai permitir. Então Deus vai permitir que a ação maléfica proveniente do diabo cumpra desígnios de Deus. Então o diabo, ele não faz nada se Deus não permitir. Os irmãos têm lembrado de Jó? Quando Satanás ele apresenta-se diante do Senhor e faz aquelas alegações, e o Senhor começa a conversar com ele: viste meu servo Jó, parafraseando, Deus vai e permite que ele toque na vida de Jó, tira sua família, perde seus filhos, suas riquezas materiais, seu próprio corpo foi atingido de uma chaga da planta do pé à ota da cabeça, mas tudo permitido por Deus. Então Deus vai aqui usar o próprio diabo, vai permitir que Satanás aqui, por um período, ele venha afligir os homens, mas por trás disto está a ação de Deus, trabalhando para que os homens se convertam, mesmo com todos esses sofrimentos terríveis que virão. Então Deus, ele tem este poder. Satanás não faz nada se Deus não permitir. Os irmãos concordam? Amém. O versículo 1 aí na parte B diz: a estrela foi dada a chave do poço do abismo. A chave do poço do abismo. O que é que eu vejo aqui? O controle de Deus. Deus tem o controle de Deus sobre uma ação subsequente que ocorrerá. Com relação ao termo poço, pastor, eu li aqui, mas poço do abismo, como é que é esse poço? Qual a fundura desse poço? A profundidade, né? Mas a Bíblia não tem nada, não fala sobre essa questão. Mas a Bíblia nos mostra, estudando a palavra do Senhor, os grandes teólogos, os exegetas, chegam a concluir que quando a Bíblia se refere a este poço, trata-se do local onde estão os anjos caídos ou decaídos, os anjos aprisionados. Esses anjos aqui, anjos que são demônios. Os irmãos sabem que Satanás era um anjo de luz, e os seus seguidores também eram anjos, não com a sua categoria que ele tinha, mas anjos também. Então esses anjos, quando eles foram banidos da presença de Deus, eles foram para um local que os teólogos entendem como prisões eternas. Mais à frente vamos ler um texto citado aqui por Pedro. Estão ali presos como algemas eternas. Aliás, Judas, há um texto citado por Judas que ele diz assim: e quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, a morada deles era lá no céu, ele os tem guardado em trevas, presos em correntes eternas, ou em grilhões eternos, para o juízo do grande dia. Então esses demônios, eles estão presos em prisões eternas, cadeias eternas. Se não fosse isso, eles já teriam destruído toda a paz na terra. Aí você diz: pastor, mas se os demônios estão presos, Satanás também, por quê? Existe tanta maldade no mundo? Por causa da ação maléfica, por causa da ação, por causa do pecado, por causa da desobediência do homem. Eles sofreram influência de Satanás. Vamos prosseguir. Mas o texto também fala sobre o abismo. O que é esse abismo? É uma expressão idiomática para lugar dos mortos, as profundezas da terra, conforme o Salmo 63 fala, e o Salmo 71. Então, nesta prisão estão ali os demônios, estão presos, e de lá não podem fugir ou sair se Deus não permitir. Por isso que o texto vai nos mostrar que ele recebeu uma chave, e essa chave vai abrir o poço do abismo. Alguém já disse, inclusive, que Satanás ele é um péssimo inquilino.
porque nem a chave da morada dele ele tem. Você sabia? Nem a chave do inferno Satanás tem, demônio nenhum tem. Quem tem essa chave? Jesus, Deus é que tem essa chave. Eu vou ler aqui o versículo 1, capítulo 1, versículo 18, que diz, que mostra que Jesus é quem tem essa chave. Jesus diz assim, ó: só aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Aí ele diz, e tenho a chave da morte e do Hades. Então, se a chave estivesse com Satanás, com certeza ele soltaria os demônios. Mas essa chave está com o Senhor Jesus. Ele tem a chave da morte e do inferno. Amém? Nosso Jesus é poderoso. Prossigamos agora para o segundo tópico. A praga de gafanhotos sobre o abismo, versículos 2 a 6. Vou ler mais uma vez, para que os irmãos relembrem o que foi lido na leitura oficial. Quando ela a chave, abriu o abismo, subiu dele fumaça, como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormentos durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a da picada do escorpião. Naquele dia os homens procurarão a morte, mas não encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Amém. Então, em Apocalipse, o abismo é uma prisão fechada. Quando ela é aberta, a fumaça de seu fogo sobe. O versículo 2, na parte A, diz: quando ela, isto é, a chave, abriu o abismo, subiu dele fumaça, como a de uma gigantesca fornalha. Então, as prisões onde estão os demônios, esta prisão será aberta por um período de tempo. Para caracterizar esta abertura, o que aconteceu? Subiu fumaça, como a de uma gigantesca fornalha. Esta fornalha, segundo alguns intérpretes, pode indicar o que? O fogo do inferno. Fogo do inferno. Fogo do inferno. A nuvem dessa fumaça será tão densa que o sol e o céu escureceram. É o que nós veremos na sequência. O versículo 2, na parte B, conclui: o sol e o céu escureceram, como a fumaça que saía do abismo. Qualquer fumaça muito densa, ela escurece, O sol, a gente olha assim para o céu, porque o céu está tão negro, aquele marronzão, Porque fumaça. E o texto aqui é bem conclusivo. Com esta subida desta fumaça, vai escurecer, o sol e o céu escureceram. Versículo 3 agora. Olhando para o versículo 3, o texto diz: da fumaça, aí agora vem, irmão. Olhe esse aspecto aqui dessas terríveis criaturas. Da fumaça saíram o que, irmãos? Gafanhotos que vieram sobre a terra. Gafanhotos. Sempre que você lê algum texto na Bíblia que fala sobre gafanhotos, com exceção aquele que João Batista comia gafanhoto, comia o silvestre, sempre que você vê nuvem de gafanhoto na Bíblia, sempre tem alguma coisa a ver com destruição. Um exemplo, a praga dos gafanhotos, se não me falha a memória, foi a 8ª praga. A 8ª praga lá no Egito, quando o Senhor mandou aquele vento forte e levou aqueles gafanhotos, não sobrou praticamente nada verde no Egito. Destruíram tudo, as plantações, Esse texto está inclusive aqui. O versículo, preciso ler Êxodo capítulo 10, versículo 14 e 15, para mostrar aos irmãos como são terríveis os gafanhotos. Eles devoram tudo, os quais invadiram todo o Egito
e desceram em grande número sobre toda a sua extensão. Atingem, vem em bando, né? Em nuvem, né? Nunca antes houve tantos gafanhotos, nem jamais haverá. Eles cobriram toda a face da terra de tal forma que ela escureceu. Estou falando aqui no Êxodo, nas pragas lá do Egito. Prossegue. Devoraram tudo que o granizo tinha deixado, toda a vegetação e todos os frutos das árvores. Não restou nada verde nas árvores, nem nas plantas do campo, e em toda a terra do Egito. Em toda a terra do Egito, devastaram tudo. Agora, segundo os melhores intérpretes, esses gafanhotos aqui, não são esses gafanhotos que a gente vê no dia a dia, ou esses gafanhotos semelhantes àqueles gafanhotos lá do Egito, não. Esses gafanhotos aqui serão demônios. Essa é a opinião dos grandes teólogos, dos grandes exegetas, comentaristas, intérpretes. Quase todos são unânimes tratando desse texto aqui. Então são demônios com a aparência de gafanhotos, pois seu rei é Abaddon, o anjo do abismo. Mostra até o rei. Daqui a pouco eu vou ler também um texto lá em Provérbios, que mostra que os gafanhotos não tem chefe. Os gafanhotos, esse insetozinho aí, não tem chefe. É mais uma prova bíblica que esses gafanhotos que a Bíblia aqui alude, que o texto alude, não são gafanhotos, esses gafanhotos naturais, são gafanhotos sobrenaturais, porque são demônios. Viu, irmãos? São demônios. Deus não iria trazer demônio à terra, isso partindo do próprio Deus. Por isso que Deus entregou a chave para que fosse aberto o poço do abismo, onde estão os demônios em prisões eternas, para eles saírem e fazer o que tem que ser feito aqui, claro, autorizado por Deus. Então, esses gafanhotos, trata-se de forças demoníacas, né? Força demoníaca. Alguém chegou e já fez uma ilustração. Alguém chegou e disse: olha, Satanás é como um pitbull. Um pitbull, ele só morde quando o dono tem um pitbull, que é um cachorro feroz. Geralmente quem tem um pitbull sai com uma corrente, né? Uma corrente, né? No pescoço. Como é que chama aquele negócio lá? Um negócio que sufoca ele. É estrangulador, é? O estrangulador. Enquanto o dono do cachorro está segurando o pitbull, ele não morde ninguém. Agora, se soltar a corrente, perna para quem estiver na frente, né? Perna para quem te quer. A mesma coisa são os demônios, é Satanás. É como se fosse um pitbull. Alguém chegou a dizer assim: Satanás é o pitbull de Deus. Deus segura ele. Na hora que Deus solta, ele apronta. Bem feita essa ilustração. Mas Deus é aquele que segura. Ele só morde, ele só ataca, ele só traz a sua má influência. No caso, essa liberação, essa grande quantidade de demônios, né, mostrado aqui como gafanhotos, porque Deus vai permitir isso. É só para você entender. Então, esses gafanhotos, resumindo, tratam-se de demônios. E só vão fazer alguma coisa porque Deus irá permitir. Alguém aqui já foi picado por um escorpião? Muito bem. Minha esposa foi, faz tempo, mas foi. Minha filha foi aí umas semanas atrás, não muito distante, picada. Graças a Deus eu nunca sofri picada de escorpião. Agora, vocês verão aqui o que vai acontecer com a picada do escorpião, desses gafanhotos semelhantes. Eles terão o aspecto de escorpião, a forma como ele vai atacar, e o aspecto físico também. Então, tratam-se de gafanhotos sobrenaturais, não são gafanhotos normais. Então será permitido por Deus que esses demônios atormentem as pessoas. Olha o que o texto mostra aqui no versículo 3, está acompanhando aí? O versículo 3 diz: e foi-lhes dado poder como dos escorpiões da terra. Mas não vai ser essa picadinha, você vai ali no Giseiro Trigueiro, toma uma injeção, um anti-inflamatório, daqui a pouco vai para casa, tá bom. Apesar de doer bastante. Pelo menos minha filha até chorou, né? As irmãs aí choraram?
São fortes, né? Geralmente quando o escorpião pica uma criança, aí a grande probabilidade de, se não for cuidado a tempo, vir a óbito, né? E em adultos, raramente um adulto morre com picada de escorpião. Mas o texto diz que foi lhe dado poder como dos escorpiões da terra, aos gafanhotos. Mas são o quê? São quem? São demônios. Em seu comentário exegético sobre o Apocalipse, eu tenho um comentário lá em casa, deste autor, comentário assim que tem quase 1000 páginas. Ele diz algo importante e eu aqui trouxe para os irmãos. O nome dele é Grant R. Osborne. Ele escreveu assim, ó: muitas pessoas têm a ideia errada de que Satanás recebeu autonomia de Deus e pode fazer tudo o que deseja, ou o que desejar. Nada poderia estar mais longe da verdade do que isso. Viu, irmão? Satanás só faz aquilo que Deus permite. Satanás é impotente, ele fala, Satanás é impotente e já foi derrotado na cruz, amém? Tudo que ele e seus seguidores fazem nesse livro só pode ser realizado com a permissão divina. Então, esse aspecto deles parecerem-se com gafanhotos, ter esse poder dos escorpiões, tudo isso Deus permitiu. Tudo Deus permitiu. Interessante é que o gafanhoto, ele come vegetação. Esses gafanhotos não vão comer. Por quê? Porque não se tratam de animais, e sim de demônios. Certo? O versículo 4 vai nos mostrar aqui, na parte, versículo 4, diz: eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore. Então, não se tratam de gafanhotos normais. É mais uma prova que não trata-se de gafanhotos esses que a gente conhece por aí. Certo, irmão? O juízo contra a vegetação já ocorreu. Então, agora o juízo é sobre as pessoas. Sobre as pessoas. Não se trata de gafanhotos naturais, e sim de forças demoníacas. Se fossem gafanhotos naturais, eles não iriam desprezar a vegetação, iriam com certeza devastar tudo, mas não são gafanhotos naturais, e sim forças demoníacas. A parte B do verso 4 mostra as pessoas que serão afligidas por esses demônios. Quais pessoas? Está no versículo 4, na parte B. Nós lemos há pouco B. Mas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Então, na grande tribulação, esses demônios virão, autorizados por Deus, mas ele não tem poder para atingir o povo de Deus. Diz, pastor, mas o povo de Deus não está no céu? Está, a igreja do Senhor vai estar no céu. Mostramos aqui, mostramos referências, que a igreja não participará da grande tribulação. Mas, durante a grande tribulação, haverá conversões. Os 144 mil judeus vão pregar o evangelho do reino, sim ou não? Sim. E esses judeus, eles serão marcados, aonde? Na testa. Deus não vai autorizar que os demônios destruam esses 144 mil judeus selados. Eu ministrei esse assunto quando estava falando dos 144 mil selados. Está no capítulo 7, versículo de 1 a 8. Ali nós vimos que o povo de Deus receberá uma marca. Onde ficará essa marca? Na testa. Apocalipse 7, verso 3 diz, voltando lá essa lição: não danifique nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então, os demônios, ao perceber que um judeu tem a marca de Deus, esses gafanhotos, com aspecto de escorpiões, né? Esse demônio com aspecto de gafanhotos e com o poder dos escorpiões, não atingirão os judeus. E também aquelas pessoas que se converterem, pessoas não judeus que se converterão. Eles não podem destruir essas pessoas. Deus não quer que eles façam isso. Mas somente quem? Somente aquelas pessoas que rejeitarem o chamamento divino, rejeitarem o evangelho do reino. Aí esses sim serão afligidos. Não serão mortos, mas serão atormentados por esses gafanhotos
demoníacos. Irmãos, a parte B do verso 5 nos aponta o tempo dessa tortura causada por esses demônios, que aqui são chamados de escorpiões. O versículo 5 na parte A declara: não lhes foi dado poder para matá-los. Então uma picada de um gafanhoto desse não vai matar os seres humanos, mas sim para causar-lhes tormento. Durante quanto tempo, irmãos? 5 meses. 5 meses. Possivelmente uma pessoa sendo picada não quer dizer que já recebi minha picada, não vai receber outra. Pode receber, porque 5 meses. 5 meses. E não adianta a medicina procurar vacinar o povo, porque não vão descobrir, digamos assim, uma injeção, uma vacina que possa aliviar a dor desse povo. Não, Deus vai permitir que eles sintam a dor. A dor vai ser tão terrível que as pessoas preferirão morrer. Imagine essas dores, irmão. Vão procurar morrer, se suicidarem, para não estar sofrendo. Vai dormir com dor, acorda com dor, o dia todo com dor, vai trabalhar sentindo dor. Não lhes foi dado poder para matá-lo. Não vai matar ninguém. Ninguém vai morrer porque foi picado, mas os tormentos serão grandes. 5 meses, ou seja, 150 dias, foi o tempo que Deus designou para que eles atormentassem os homens. Podemos dizer, 5 meses que Deus deu ao homem de oportunidade para que aqueles homens se arrependam. É muito tempo, né? Se for somente 5 horas, mas 5 meses para os homens se arrependerem, Deus mandando, Deus permitindo que isso aconteça. E mesmo assim, muitos não vão se converter, viu, irmãos? Mais à frente nós veremos. Não nesse estudo, os homens não irão. Alguns irão até amaldiçoar a Deus. Não se converterão. Coração duro, né? Igual aquele coração do faraó no Egito. Deus mandando as pragas e ele, coração duro. Essas criaturas são como gafanhotos que agem como escorpiões. Olhemos para o versículo 5 na parte B. A agonia que eles sofreram era como a da picada do escorpião. Como a da picada do escorpião. Então o poder de um escorpião para causar dor intensa é dado aos gafanhotos. Os gafanhotos, daqui a pouco vamos falar sobre o aspecto deles. Terão o ferrão? Tem. O escorpião não tem um ferrão? Tem. Agora imagine um inseto com o poder que tem escorpião e ainda por cima voando. Porque escorpião a gente só vê ele no chão, né? Raramente você vê ele na parede, no chão. Só rateiro, ele aparece. Imaginemos agora este inseto, esses demônios com este poder, podendo voar. Tem gente, as pessoas olhando para o chão, olhando para ver de onde vem um escorpião desse, um demônio desse, na forma de inseto, né? Então será terrível. Os homens serão literalmente picados, irmão. Então a picada será literal. Não é nada simbólico aqui não. Será uma picada literal. Por esses gafanhotos sobrenaturais. Sobre esse aspecto da picada, como eu já falei para os irmãos, aqui raramente um adulto morre de picada de escorpião. Mas se for uma criança, né, uma criança se tratando do escorpião normal, não desses escorpiões aqui. Esses escorpiões aqui não vai matar ninguém, não matará ninguém, mas apenas trazer grandes tormentos. A dor será tão intensa, irmão, que os homens preferirão morrer. Olha o versículo 6. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Então os homens tentarão o suicídio, preferirão o suicídio ao invés da dor. Para eles é mais aliviado morrer do que tirar a sua própria vida. Mas Deus não permitirá que a morte aconteça. Deus não permitirá que ninguém morra neste período. Para quê? Para que os homens tenham oportunidade. Eu vejo nisso a ação de Deus, a ação amorosa de Deus. Percebeu isso, irmão? A ação, a graça de Deus.
Porque se Deus não fosse um Deus, não quer se converter, vai para o inferno. Mas Deus deu esse período de 5 meses para eles homens se converterem, não é? Sentindo dor, arrependa-se. Sente dor, mas não pede misericórdia, não pede clemência a Deus. Irmão, qualquer pecador pode ter cometido o mais terrível delito, o mais terrível pecado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Qualquer pecado, se o homem se arrepender, pedir perdão a Deus, Deus perdoa ou não? Deus perdoa. Deus perdoa. Às vezes nós é que achamos difícil Deus perdoar um homicida, um assassino, um estuprador, que assassina até os pais, mata filho, mata esposa. Como é que Deus perdoa uma pessoa dessa? Mas se a pessoa se arrependeu, aí está o grande segredo. É o pecador cair em si, se arrepender. Se o homem, até Judas Iscariotes, se Judas, ao invés de ter feito justiça com as próprias mãos, tirando a sua vida, se ele tivesse corrido lá para a cruz, eu quero falar com Jesus, eu quero pedir perdão, claro, arrependimento genuíno, Jesus teria ou não perdoado? Com certeza teria perdoado. Mas ele foi fazer justiça com as próprias mãos, tirou a sua vida, sua própria vida, infelizmente. E veja que Jesus deu oportunidade de ajuda, né? Cada milagre que Jesus fazia era uma oportunidade para Judas se converter. Infelizmente, preferiu a vida gananciosa, não era? Só pensava no dinheiro. Então os homens procurarão a morte e ela fugirá deles. Caminhemos para o terceiro tópico. Descrição dos gafanhotos, está no versículo 7 a 10. Vou ler aqui mais uma vez, amados. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro. Como? Não significa que eram de ouro. E o rosto deles parecia rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulher, e os seus dentes como os de leão. Tinham couraças como couraça de ferro, e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormentos aos homens durante 5 meses. Aí está a descrição dos gafanhotos. Então João descreve essa tropa de gafanhotos dessa forma, né? Essa cavalaria, digamos assim, demoníaca. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha, está no versículo 7. Então pareciam ali cavalos, um exército, um grande exército preparados para o combate. Por quê? Porque eles atacam em bandos, em nuvem. Serão nuvem de gafanhotos demoníacos. Então João começa agora a detalhar, irmãos, aspectos físicos desses gafanhotos demoníacos. Olhemos para o versículo 7 no final. Diz assim, ó: tinha sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto de homens. Inicialmente não se tratavam de coroas douradas, mas algo parecido. A cabeça desses gafanhotos assemelha-se com o quê? Com o rosto humano. Veja, um gafanhoto com o rosto de gente, semelhante a um rosto de uma pessoa. O versículo 8 demonstra outra semelhança física com os seres humanos. O que é que o texto diz? Versículo 8: os cabelos deles eram como os de mulher. Como é o cabelo de mulher? Como é que deve ser? Curto ou comprido? Comprido. Cabelo comprido. Olha como é importante aí as irmãs não cortaram o cabelo como algumas mulheres do mundo cortam aí. A gente passa, não sabe se é homem, não sabe se é mulher. Não é verdade? Eu às vezes fico na dúvida. Lá vem a pessoa, pensa que é um homem, é uma mulher. Cabelo igual de homem. Não é assim? A gente vê. Então, conserve seu cabelo. Não precisa ser aquele cabelo arrastando no chão, né? Como certa vez vi na internet aí, tinha uma mulher, não sei se é da Argentina, uma pessoa aí, cabelo arrastando no chão. Também Deus não quer assim, né, irmão? Não, você vai levar uma queda, vai pisar nos cabelos e as pessoas, né? Não vai precisar nem de véu quando for casar, né?
Cuidado para o povo não pisar no cabelo e você cair para trás, não é? Mas é importante, interessante que as irmãs conservem o cabelo longo, né? É honroso, viu? É honroso para as irmãs terem o cabelo comprido. Agora, para o homem ter o cabelo comprido é desonroso, certo? Tem uns homens aí usando cabelo como cabelo de mulher e vice-versa. Então os cabelos desses gafanhotos eram como os de mulher. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 11, versículo 15. Alguém deve ter ficado na dúvida. Não, pastor, isso aí era 1900 antigamente. Não, está funcionando ainda hoje. Paulo escrevendo aos irmãos em Coríntios, ele orienta que os cabelos das irmãs esteja crescido, ó. E que o cabelo comprido é uma glória para a mulher, pois o cabelo comprido lhe foi dado como manto. 1 Coríntios 11, verso 15, tá certo, irmão? Fique tranquilo que eu não vou medir o cabelo de ninguém aqui. Cada uma das irmãs sabe o que é honroso ou não para Deus. Mas a última parte do versículo 8 conclui: e os dentes como os de leão. Estão acompanhando aí esses gafanhotos? Rosto como de homem, cabelo como de mulher. Interessante que o texto fala que eles têm dentes como de leão, mas não vão morder ninguém. Eles não vão atacar com os dentes, eles vão atacar com a cauda, assim como o escorpião ataca com a cauda, né? Então, os dentes de leão, isso fala de apetites voraz, isso fala de ferocidade, mas não morderão a ninguém. Falando sobre o leão, os irmãos vigiem, viu, irmão? Vigiemos. A Bíblia, o Senhor usou o apóstolo Pedro para mostrar que Satanás, ele está rugindo, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Então vigie na internet, vigie nas redes sociais, não assista tudo, vigie na Netflix, vigie no YouTube. Nem tudo que você vê na TV edifica, muita coisa, ao invés de ajudar, piora a sua vida espiritual. Mas o versículo 9, nós vemos agora João descrevendo ali essa parte, assim, essa couraça desses gafanhotos demoníacos. Ele fala que agora vai falar do tórax, né? Do tórax desses gafanhotos. Ele diz assim, ó, tinham couraças como couraça de ferro. Isso mostra o quê? Invencibilidade. Não vai adiantar os homens matarem esses gafanhotos demoníacos, porque eles não conseguirão. Eles terão essa couraça, essa proteção. Ele diz, como couraça de ferro. Não vai adiantar não. Não vão destruí-los. Então isso tem a ver com a invencibilidade dessas terríveis criaturas. Mas João, ele continua no versículo 9, e agora ele vai descrever esse barulho proveniente das asas desses gafanhotos. Ele diz, e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos. Os irmãos já ouviram muitos cavalos correndo? Aquele barulho, né? Cavalos correndo, aquela corrida forte, aquelas passadas rápidas, né? E demais. Vou ler a partir do versículo, da parte B. E o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Então aquele barulho enorme produzido pelas asas destes gafanhotos. Isso se refere ao barulho inibidor. Será um barulho amedrontador. Os homens só em ouvir o barulho das asas já vão se amedrontar. Eu fiquei imaginando. Imagina a pessoa vai na farmácia comprar um remédio e quando sai, essa é a minha percepção, dá de cara com um demônio desse, não é? Então isso vai acontecer, irmão. Graças a Deus nós não estaremos aqui para provar que isso aí não realmente eu vi, porque a gente crê no que está escrito, não é verdade? Mas a gente imagina isso. Os homens saem na rua para ir para o trabalho, vão se deparar com esses demônios, com esses gafanhotos. Isso ocorrerá ou não? Sim, ocorrerá. As pessoas terão no dia a dia, no seu trabalho no dia a dia, e os demônios atacando, picando os homens. Quando a Bíblia fala homem, as mulheres não estão fora não. Pastor, está falando só dos homens aí. Graças a Deus que as mulheres não serão picadas. Ora, se não vai, serão picadas também.
Mas graças a Deus que nenhum crente aqui, irmão, jovem, ancião, obreiros, ninguém será picado por esses escorpiões demoníacos, porque nós estaremos guardados com Jesus lá na glória, desfrutando nas bênçãos do Senhor que Ele tem preparado para nós. Glória a Deus. É uma bênção, né, irmão? Graças a crente? Graças a Deus. E o povo aqui só no ferrão. Só no ferrão, irmão. Quando você for evangelizar alguém lhe rejeitar o evangelho, você diz, cuidado com o ferrão, viu, rapaz? Olha o ferrão. Aí disse, que negócio, hein? Cuidado com o ferrão. Que ferrão é esse? É porque a minha Bíblia diz que as pessoas que não aceitaram Jesus serão atormentadas por gafanhotos demoníacos que vão atacar os homens. Eu já sei até o tempo, rapaz. Serão 5 meses. E tem uma coisa, hein? Não adianta procurar médico não, que não vai passar dor não. Sabia que você vai procurar a morte e você não vai encontrá-la? Como é que você sabe disso tudo? Na Bíblia. É Bíblia. Quer saber mais? Vem para o culto de doutrina, vem para a escola dominical. Então isso refere-se, irmão, esse barulho das asas é algo amedrontador. Prosseguindo agora no versículo 10: tinham caudas e ferrões como de escorpiões. Um gafanhoto com uma cauda e com ferrão. A Bíblia não diz o tamanho desse gafanhoto, mas se diz que o rosto é semelhante ao rosto de homem, eu imagino que não deve ser coisa pequena não. Deve ser um gafanhotão, um gafanhoto grande aí. Não é esse gafanhoto assim pequeno não. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões. E aqui não é símile não, aqui não é comparação não. Aqui o texto diz, ó, tinham caudas e ferrões como de escorpiões. Então o verso aqui é literal, tá? Cauda e ferrão, igual dos escorpiões. Então será um ferrão torturador. Prosseguindo, o texto diz no versículo 10 na parte B: e na cauda tinha poder para causar tormenta aos homens durante 5 meses. Novamente João descreve esse período. Então vai atormentar, os homens serão picados, literalmente, vai encostar e vai picar os homens, e as mulheres também. Então o verso trata aqui de ação contínua. Por quê? 5 meses. Como eu já disse, uma pessoa pode ser picada num dia e no outro dia também. 5 meses sendo atormentado. Então serão, digamos assim, castigos, juízos terríveis provenientes desses gafanhotos demoníacos. Serão dores dilacerantes, excruciantes, mordais, aflitivas. Como eu já disse, não adianta procurar a medicina, não vão encontrar injeções para conseguir, mesmo porque você pensa que num ano assim se descobre a vacina, isso é estudos, irmão, 10 anos, 15 anos, 20 anos, demora muito, tá? Reflita, se um escorpião faz medo, imagine agora com o poder de voar. Coloquei isso aqui, né? Um escorpiãozinho na sua cara, ele faz medo, imagine agora com esse poder de voar. Chegamos agora ao quarto e último tópico. O rei da nuvem de gafanhotos demoníacos, versículos 11 a 12. Leamos o texto mais uma vez. Tinha um rei sobre eles, isto é, um comandante, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. E o versículo 12 conclui: o primeiro ai passou, 2 outros ais ainda virão. Como eu disse aqui aos irmãos, as 4 primeiras trombetas servirão para punir a natureza, ou seja, destruirão a natureza. Pelo menos 1/3 da natureza será destruída. Na 5ª trombeta, o alvo, quem será o alvo? O homem, os seres humanos é que serão atingidos com dores. Então nós vemos que essa cavalaria infernal, esses gafanhotos infernal, tem alguém no comando.
Em Provérbios, aquele texto que eu até mencionei, que os gafanhotos não têm assim um chefe como a abelha, né? A abelha tem numa colmeia sempre tem quem é a chefe lá? A rainha, não é? A rainha. Os gafanhotos não têm chefe, mas esses gafanhotos aqui, por se tratar de demônio, tem um chefe. Esse gafanhoto demoníaco tem um monarca, um rei. O versículo 11 na parte A diz: tinha um rei sobre eles, e o anjo do abismo. O anjo do abismo. Alguns comentaristas defendem que pode ser o mesmo anjo que desceu, que recebeu a chave do poço do abismo. Pode se tratar, alguns comentaristas chegam a dizer. Outros alegam que se trata de um de seus principais comandantes. Se não é Satanás, trata-se de um, digamos assim, uma pessoa, um ser, um demônio de alta patente lá no inferno. Porque se Deus tem anjos, arcanjos, querubins e serafins, Satanás também tem sua hierarquia demoníaca, tem seus agentes, certo, irmãos? E outros alegam que se trata, já li isso aqui, de um dos seus principais comandantes. Prosseguindo, versículo 11, parte B: cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. São sinônimos, certo? Os dois nomes aqui. Um tem raiz hebraica e o outro tem raiz grega. Este termo, Apolion ou Abaddon, significa destruidor. Destruidor. A Bíblia Cronológica trouxe uma nota, eu li essa nota hoje à tarde e fiz questão de colocar aqui para os irmãos. Ela diz assim, ó: este pode ser um jogo de palavras feito por João para mostrar que aqueles que adoravam ao grande Deus Apolo, esse Deus certo D minúsculo, naquela época eles não cultuavam, os gregos cultuavam, os romanos cultuaram a Apolo, era um dos deuses lá poderoso. Aí João, sabendo disso, segundo a opinião de alguns comentaristas, João, para mostrar que aqueles que adoravam ao grande Deus Apolo, adoravam apenas um demônio. Então, isso tem a ver também com o culto idolátrico, certo, irmão? Então, amados, essa foi a quinta trombeta, que será encerrada com esse texto, versículo 12. O primeiro ai passou, 2 outros ais ainda virão, certo? E como conclusão, eu gostaria de fazer uma oração, irmão, agora. Eu gostaria que a igreja ficasse em pé. Vamos fazer uma oração de agradecimento ao Senhor. Não é para encerrar o culto, uma oração de agradecimento para você poder: Senhor, obrigado, porque eu tomei conhecimento disso tudo, e por tua infinita misericórdia, o Senhor me salvou. Eu estou livre, Senhor, de ser atingido por esses escorpiões demoníacos. Quantos entenderam aqui que se trata de escorpiões, de gafanhotos demoníacos? Quantos entenderam? Amém. Não sai dizendo que existe uma espécie de gafanhoto aí, não é? Não. Isso aqui trata-se de demônios, certo? De demônios. Vamos fazer uma oração? Vamos orar comigo, agradecendo ao Senhor? Amém? Agradecendo, tão somente agradecendo ao Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai santo e amado, eu quero te louvar, Senhor, e te agradecer, porque eu não merecia tantas bênçãos, Senhor. Eu não merecia a salvação em Cristo, como a tua igreja, Senhor, reconhece que não merece, Senhor. Mas estamos gratos a ti por esta salvação maravilhosa, conquistada na cruz do Calvário por Cristo. Nós agora, Senhor, estamos estudando, lendo a tua palavra e sabendo que esses juízos, Senhor, virão sobre os ímpios. Eu te louvo, Senhor, porque eu não sou um ímpio. Os teus servos não são pessoas ímpias, Senhor, mas são pessoas santas, falíveis, pecamos, erramos, mas nós temos um advogado que é o Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque esses castigos não nos atingirão, Senhor. Não seremos picados por estes gafanhotos demoníacos, Senhor, que virão sobre a terra para tentar os homens durante 5 meses. Obrigado, Jesus, por esta perfeição, esta salvação gloriosa, conquistada por Jesus na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, amém. Obrigado, amados. Obrigado.
Amém. Amados, o próximo assunto, poder sentar. O próximo assunto será a sexta trombeta traz o segundo terror. A sexta trombeta traz o segundo terror. Proclamai a todos